Boa tarde, hoje é dia 26 de julho de 2019 e estamos iniciando mais um Destaque Rural Notícias. Sejam todos bem-vindos. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry. Para começar, vamos dar uma informação a respeito dos embarques dos produtos lácteos para a China, que devem começar em agosto. De acordo com a ministra Tereza Cristina, para iniciar as vendas, é preciso que o órgão chinês responsável pela vigilância sanitária aprove uma lista de veterinários, que deve ser concluída na próxima semana e enviada ao governo chinês. Após a aprovação, a ministra prevê que os embarques de produtos lácteos brasileiros para a China possam começar em agosto. A ministra destacou que os chineses apreciam lácteos de outros países e esta abertura de mercado será uma oportunidade de recuperação da indústria de laticínios do Brasil, que enfrenta queda de até 30 centavos no preço do litro de leite. No último dia 23, o governo chinês habilitou 24 estabelecimentos brasileiros para a exportação destes itens, como leite em pó, queijos, manteiga e leite condensado. Também as exportações de grãos irá crescer 40% na próxima década, de acordo com a pesquisa realizada pela Embrapa. As projeções de exportação para os próximos 10 anos apontam que o embarque de 138 milhões de toneladas de grão, com acréscimo de 39 milhões de toneladas em relação a este ano, o que corresponde a 40% de incremento. Os dados fazem parte do estudo de projeções do agronegócio produzido pela Embrapa. O algodão em pluma é um dos destaques e deverá registrar aumento de 43% nas vendas externas. A soja em grão deverá aumentar 42% e o milho 33%. Entre os principais produtos exportados, o açúcar sai de 18 milhões de toneladas para 24 milhões. BASF, há 7 anos ao lado de campeões do Desafio de Produtividade SESB. Vamos então convidar a Fernanda Custódio, que está lá em São Paulo, para conversar através do Skype conosco a respeito do evento que ela participou essa semana aí, do primeiro Fórum de Mulheres Empreendedoras do Agro. Boa tarde, Fernanda. Seja bem-vinda. Oi, Léo. Boa tarde para você e boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Destaque Rural Notícias. Então, Fernanda, as mulheres que estão ganhando cada vez mais força aí, estão se organizando, discutindo as suas dificuldades, as suas potencialidades para trabalhar nesse mercado aí do agronegócio, né? Um mercado muito machista ainda. Acredito eu que não é só o agro, né? A gente vai para outros setores da sociedade, né? Outros setores do mercado também, acredito eu que ainda existe muito machismo, muitas questões que as mulheres precisam superar ainda para viver bem no mercado, né, Fê? Exatamente, Léo. Principalmente nessa questão do agronegócio, que é um ambiente majoritariamente masculino. Então, assim, enquanto mulher, enquanto comunicadora, jornalista, a gente também tem as nossas dificuldades. Mas, como você falou, é uma iniciativa da Corteva, junto com a comunidade Empreendedoras do Vale do São Francisco. Tivemos essa reunião, então, que várias mulheres de diferentes frentes, né? A gente está falando da área da pesquisa, mulheres que estão na liderança, com grandes equipes dentro das grandes empresas do agronegócio, produtoras rurais. Então, todas elas tiveram a oportunidade de contar as suas histórias e a gente vê essa semelhança, né, Léo? Todas nós enfrentamos os mesmos desafios. E durante esse encontro, que aconteceu lá em Petrolina, lá no estado de Pernambuco, então, a Corteva trouxe uma pesquisa que foi realizada pela própria empresa, e nós temos um dado muito interessante
interessante de que 78% das brasileiras acreditam que há essa desigualdade de gênero dentro do nosso setor. Então, nós começamos a nossa conversa para saber como é que a gente pode melhorar esse ambiente, né, Léo? Então, dessa forma, muito se falou sobre a capacitação, essa busca das mulheres por maior nível de escolaridade e por realmente conseguir se consolidar dentro desses diferentes segmentos dentro do agronegócio. Então, assim, foi uma conversa muito interessante, foi uma troca de experiências realmente, muito se falou de capacitação, conforme eu já destaquei, e a gente também falou de sororidade, que é uma palavra que está muito na moda, e que seria, né, Léo, se a gente pudesse traduzir um pouquinho disso, essa aliança entre as mulheres, baseada principalmente nos conceitos de empatia e companheirismo. Então, incentivar a sua amiga, enfim, a sua colega de profissão a se tornar mais segura dentro do seu ambiente, e aos poucos a gente tem conquistado também o nosso espaço dentro do agronegócio, porque eu acredito, né, Léo, enquanto profissional inserida também nesse meio, que assim como vocês, homens, nós também temos um papel fundamental quando a gente considera a evolução do agronegócio brasileiro. Então, me senti honrada de participar, foi muito bom poder estar com essas mulheres e contar um pouco também da nossa história. Aí, na semana que vem, eu vou trazer um material, então, contando um pouquinho mais desses detalhes e como é que aconteceu esse encontro lá em Petrolina. Sim, Fer, até eu gostaria de te perguntar a respeito desses dados, né? 78% das mulheres... repete para mim, só perdi... 78% das mulheres... Isso, acreditam que há discriminação de gênero dentro do nosso setor, Léo. E essa discriminação, tem algum dado? Se apresenta de que forma? Não conseguindo chegar a cargos de chefia, recebendo menos pelas mesmas funções? Como é que teve algum... Não sei se tu tem alguma informação, consegue desdobrar um pouco isso? Não, Léo, na verdade não tem um dado, mas segue exatamente nesse setor, né, nessa linha de raciocínio que você destacou agora. Conforme as mulheres vão explicando e citando as suas histórias, é isso que a gente percebe. Muitas mulheres que não chegam aos cargos de chefias, a maioria ainda é ocupado por homens. A gente tem histórias de mulheres que acabam, às vezes, numa conversa, Léo, sendo cortada por um colega, ou um colega que acaba se apropriando de uma ideia que seria de uma mulher, dá uma mascarada e acaba divulgando essa informação. Então, assim, são várias, na verdade, as ações que a gente percebe que acontecem. A questão salarial também é muito vista. Então, eu, particularmente, falando enquanto jornalista, né, eles olham a minha idade e acham que, às vezes, a gente não tem algum domínio sobre o que a gente fala. E, na verdade, né, Léo, a gente estuda muito para estar aqui e para trazer essas informações também. Nada do que a gente fala faz parte da minha responsabilidade enquanto comunicadora, buscar essas informações para trazer essa informação com propriedade. É para isso que a gente está aqui. Então, assim, esses desafios, eles se destacam de várias formas nos diferentes segmentos dentro do agronegócio. E aí, cada uma delas foi explicando e dizendo também, né, como é que a gente faz para acabar desviando, driblando desses desafios e para a gente realmente conquistar o nosso espaço e para que a gente seja respeitada, Léo, principalmente pelo nosso profissionalismo. Certo, Fer, mas eu tenho visto aí cada vez mais mulheres, vou dar um exemplo, engenheiras agrônomas, trabalhando diretamente com produtores, fazendo trabalhos muito bons. E eu acho que dessa forma aí a mulher vai buscando o seu espaço, vai conquistando e que logo a gente consiga superar essas diferenças aí que não trazem nada de bom para nós, né? Exatamente. Mas mudando um pouco de assunto, Fer, tu tem também informações a respeito dos últimos dados que saíram a respeito daquele subsídio que o produtor americano terá do governo, né? Isso mesmo, Léo. Para a gente trazer essas informações, a gente já vinha conversando no início da semana, havia uma expectativa, então, de que o USDA detalhasse esse programa de auxílio aos produtores norte-americanos que foram e estão ainda sendo afetados por essa disputa comercial entre China e Estados Unidos.
Ontem, o USDA trouxe essas informações. O que a gente tem de concreto até esse momento? Os produtores foram classificados em 3 categorias. A gente tem os produtores de grãos, soja, milho, produtores de suínos e leite e os produtores que se encaixam em outras culturas. A princípio, o presidente norte-americano Donald Trump, ele disponibilizou 7 bilhões de dólares em dinheiro já em ajuda para esses produtores. Lembrando que são 7 bilhões de dólares dos 16 bilhões de dólares prometidos pelo governo norte-americano ao longo deste ano em ajuda a esses produtores. Para o produtor de soja e milho, esse auxílio, né, Léo, vai variar de um preço mínimo, que seria aquele que a gente já tinha informado, de 15 dólares por acre, até o máximo de 150 dólares por acre. Então, isso é ajuda ao produtor de soja e milho. O produtor já pode solicitar esse pagamento a partir da próxima segunda-feira, e ele tem um prazo até o dia 6 de dezembro para fazer essa solicitação, viu, Léo? E esse pagamento inicial, ele vai ser dividido em 3 parcelas. Agora, em meados do mês de agosto, o produtor já pode receber essa primeira parcela. Depois, em novembro, teremos o pagamento da segunda parcela. E em janeiro de 2020, seria feito, então, o pagamento dessa terceira parcela. Claro que o USDA explicou também que vai depender de cada caso, de cada produtor norte-americano. Então, a gente já tem essas primeiras informações a respeito desse detalhamento. Então, e além disso, né, Léo, a gente tem os preços já para a produção de suínos, de leite. Tudo isso está detalhado em uma matéria especial e está em destaque na nossa página. Então, todas essas informações estão explicadas lá. E, além disso, o USDA, no momento do pagamento, vai considerar essa questão de mercado, viu, Léo? Então, assim, é importante ficar atento a todos esses detalhes também e essa ajuda que vai vir ao produtor norte-americano já a partir da próxima segunda-feira. Fer, essa ajuda ao produtor vem no momento em que o presidente Donald Trump estava em descrédito, né, com o seu produtor rural, que na verdade o Trump foi muito apoiado lá politicamente pelos produtores, né? E com Sim. essa briga comercial entre China e Estados Unidos, o produtor acabou perdendo, né? Acabou perdendo de vender, perdendo enfim, diferentes formas. Então, o Donald Trump acho que está dando um agrado aí para o agricultor, pensando nas eleições que estão aí na frente, né? Exatamente, Léo, você resumiu, é esse o cenário que nós temos. Inclusive, nós poderíamos comparar aqui no Brasil com o presidente Jair Bolsonaro, que quando foi eleito também teve um apoio muito grande dos produtores rurais. Isso também aconteceu com o presidente norte-americano Donald Trump. Ele fez também várias promessas aos produtores e depois, no meio do caminho, aconteceu realmente essa guerra comercial entre China e Estados Unidos. Lembrando que a China é a principal compradora de soja no mundo, então é muito importante, é o principal comprador de soja também dos Estados Unidos. Então, hoje até tem uma informação de um dos produtores de uma associação, na verdade, de trigo, que está detalhada na matéria, falando que não adianta, isso é só um band-aid, né, se a gente pudesse considerar, e que o problema é muito mais embaixo, né, Léo? A gente precisa realmente ter uma solução para esse impasse entre essas duas maiores economias mundiais. E isso tem afetado muitos produtores e preocupado também os produtores norte-americanos. Então, o Donald Trump vem com essas medidas para tentar, de alguma forma, mitigar esses efeitos dessa tensão comercial também no bolso dos produtores. Tá certo então, Fernando. Muito obrigado pela tua participação. Uma boa noite e um excelente final de semana. Então, nos encontramos novamente na segunda. Isso mesmo, Léo. Muito obrigada. Bom final de semana para vocês também. Segunda a gente está aqui com novas informações. Vamos agora com as informações do clima para amanhã. Neste sábado, a umidade marítima transportada pelos ventos favorece a formação de muitas nuvens sobre a faixa leste da região sul do país. Chove a qualquer momento do dia no leste de Santa Catarina e do Paraná.
As demais áreas da região, o tempo fica firme, já a temperatura fica em declínio. Na região sudeste, a passagem de uma frente fria espalha muitas nuvens pelo leste e sul de São Paulo. As nuvens aumentam ao longo do dia e à noite pode chuviscar. E a temperatura diminui. Ventos úmidos trazidos pelo oceano provocam formação de muitas nuvens no norte do Espírito Santo. Já no centro-oeste, o sábado tem predomínio de uma grande massa de ar seco sobre a região, onde o sol brilha forte e não há condições de chuva. A temperatura entra em elevação em Minas Gerais. No nordeste, o sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora no litoral sul da Bahia e entre Sergipe e Paraíba. No norte do Maranhão faz sol e chove a partir da tarde. Entre o sul da Bahia e o litoral do Rio Grande do Norte, o sol aparece e chove rápido. O tempo firme nas demais áreas. E na região norte, uma grande massa de ar seco atua sobre a região e garante mais um dia de sol forte e tempo seco no Acre, em Rondônia, no centro-sul do Amazonas e do Pará, e também no Tocantins. Nas demais áreas, sol, aumentos de nuvens, pancadas de chuva. Para saber mais sobre as soluções BASF usadas pelos ganhadores do Desafio de Produtividade SESB, procure um RTV. Produção agrícola produção avícola no Paraná ultrapassa 915 milhões de aves e tem melhor semestre desde então já registrado. De acordo com o levantamento do Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná, o Sindiviapar, 919,4 milhões de aves foram produzidas de janeiro a junho deste ano no estado. Este volume representa o melhor semestre de abates já registrados pela avicultura paranaense. O número é 2,4 superior ao segundo semestre de 2017, que é a antiga melhor marca do setor, quando foram produzidos 897,7 milhões de frangos. Desse total produzido, aproximadamente 34% foi destinado ao mercado externo. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, 777,4 mil toneladas de carne de frango foram embarcadas pelo Paraná durante o primeiro semestre do ano. Ainda no setor avícola, preços do frango no atacado estão em queda. As vendas na reta final do mês são tipicamente menores. Em decorrência deste comportamento, os compradores têm administrado seus pedidos. No atacado, a carne de frango teve queda de 6,3% nos preços nos últimos 7 dias, com a carcaça cotada em média a R$ 4,20 o quilo. Nas granjas, apesar do cenário apático, os preços se mantiveram nos mesmos patamares por mais uma semana. Já são 25 dias de estabilidade, com a ave terminada cotada em média de R$ 3,30 por quilo. Para os próximos dias, o mercado deve manter o quadro, com uma recuperação esperada somente na virada do mês. E o ritmo de exportação do frango diminui, mas faturamento pode se elevar. Na parcial de julho, o ritmo de embarques de carne de frango in natura diminuiu, porém, o desempenho final dos exportadores pode ser favorecido pela valorização do produto brasileiro no mercado internacional e pelo maior número de dias úteis neste mês. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, a média diária de embarques na parcial de julho é de 17 mil toneladas, redução de 10% frente ao mês anterior, que foi de 18 mil toneladas. Com esse ritmo, o Brasil exportou 255,6 mil toneladas em 15 dias úteis, gerando uma receita de 433,7 milhões de dólares. Vamos agora então ao comentário de economia com Moisés Cristiano. Destaque Rural Notícias. Olá, amigos da Destaque Rural, tudo bem? Estou de volta então para trazer as informações de economia nessa sexta-feira, dia 26 de julho. Eu já começo falando aqui sobre um dado que foi divulgado hoje pelo Banco Central. Aliás, 2 dados. Um deles
é o total de estoque de crédito do sistema financeiro brasileiro, que subiu 0,4%, e os dados mostram que o movimento foi puxado pelo apetite das famílias, porque enquanto o saldo geral de financiamento de pessoas físicas subiu 0,6%, o das empresas teve alta de 0,1% na mesma base de comparação. O Banco Central também traz o dado de que no primeiro semestre o estoque geral de crédito avançou 1,2% e, novamente, o crédito às famílias foi responsável pelo desempenho de 4,5% de aumento, enquanto o crédito às pessoas jurídicas teve baixa de 2,9% de janeiro a junho. Só que tem um detalhe, né? As famílias que vão buscar crédito, elas têm que cuidar com a questão dos juros. Hoje também o Banco Central divulgou que a taxa de juros do cheque especial subiu 1,3 ponto percentual em junho, chegou a 322,2% ao ano. Lembrando que a taxa média do rotativo do cartão de crédito subiu 0,3 ponto percentual em relação a maio, chegou a 300,1% ao ano. A taxa média, que é formada aí com base em dados de consumidores adimplentes e inadimplentes. Então tem que cuidar na hora de se fazer qualquer tipo de crédito, né, a questão dos juros e evitar com todas as forças, né, o cheque especial e também cair no rotativo do cartão de crédito. Olha, temos também aqui dados que foram divulgados hoje pela CNI, que vem trazendo uma análise de que a falta de demanda interna foi apontada como um dos principais problemas enfrentados pelas empresas do setor de construção civil. Saiu hoje pela CNI a sondagem da indústria da construção referente a junho e ela foi divulgada hoje e a avaliação é de que o cenário atual do setor é menos negativo, apresentando sinais de melhora se comparado ao que foi projetado no início do ano. Relativo ao segundo trimestre de 2019, a demanda interna insuficiente foi apontada como um dos principais problemas enfrentados por 37,3% dos empresários pesquisados, apenas atrás de carga tributária, que chegou em 37,9%. No primeiro trimestre, também, a preocupação com a demanda insuficiente estava pouco abaixo, foi mencionado por 35,2% dos entrevistados. Ainda sobre essa questão da construção civil, hoje foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, a inflação, né, da construção civil chegou a 0,91% em julho, taxa no ano 2,73% e em 12 meses 3,95%, em 12 meses, um ano, né? E também a confiança do empresário da construção, que subiu 2,6 pontos de junho para julho. Com o resultado, foi a segunda alta consecutiva, o indicador chegou a 85,4 pontos. A escala é de 0 a 200, ainda está no nível pessimista. Olha, também outro assunto que foi divulgado hoje pelo Tesouro Nacional, o Governo Central, formado por Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, registrou um déficit primário de 11 bilhões 481 milhões de reais em junho, menor do que o rombo do mesmo período do ano passado, que chegou a 16,380 bilhões, em meio a uma redução de despesas que foi positivamente afetada pela base de comparação. O desempenho também veio melhor que a projeção do déficit, que era de 14,850 bilhões de reais no mês. Olha, num evento na Associação Comercial do Rio de Janeiro hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a capitalização que prevê contas individualizadas de contribuição para a Previdência só tem vantagens e disse que, se tiver oportunidade, o governo pretende oferecer a opção desse regime. Lembrando que a proposta da reforma da Previdência, encaminhada pelo governo ao Congresso, previa uma autorização, né, para introduzir a capitalização, mas a Câmara dos Deputados, que aprovou a reforma em primeiro turno, derrubou essa medida. Vamos ver então, para finalizar, como é que ficou hoje o índice Bovespa, né, e também a Bolsa de Valores. O índice Bovespa fechou a semana em baixa, viu, de 0,61%, foi em queda na semana. Mas hoje o principal índice da B3 teve alta de 0,16% a 102.818 pontos. Volume financeiro negociado 17,888 bilhões. Enquanto isso, o dólar comercial teve queda de 0,24%, R$ 3,7714 na compra, R$ 3,7734 na venda. O dólar futuro, que vence em agosto, recuando 0,09%, cotação R$ 3,776. A gente volta na segunda-feira. Um bom final de semana e até lá. Destaque Rural Notícias.
Vamos então conferir a agenda de eventos para o próximo mês. Do dia 30 de julho e 1º de agosto, no Centro de Exposições de Sertãozinho, no interior de São Paulo, acontece o Congresso de Aviação Agrícola Brasileiro. Também o 5º Combraf, Congresso Brasileiro de Fitossanidade, que acontece de 7 a 9 de agosto, no Centro de Eventos da FIEP, Campus da Indústria, em Curitiba. 16º Simpósio de Controle Biológico, entre 11 e 15 de agosto, no Parque de Exposições Ney Braga, em Londrina, no Paraná. Lembrando que se você tiver um evento para nos mandar, só encaminhar para o e-mail redacão@destaquerural.com.br. Lembrando que mais informações você encontra no portal destaquerural.com.br. Uma boa noite a todos, obrigado pela sua companhia, um excelente final de semana e retornamos na segunda-feira. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, Caminhos para a Alta Produtividade. E BASF, We Create Chemistry.